tarde a todos. Então, como já podemos espreitar aqui para a projeção, o profeta que hoje vamos estudar é o profeta Eliseu. Nós temos vindo às segundas-feiras a estudar os profetas e já se tem falado aqui o que é um profeta, em que época é que eles viveram, que passaram pela terra. E então o profeta Eliseu sabe-se que passou no século IX a.C. E um profeta é um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural ou divino e que fala por eles, servindo como um intermediário com a humanidade, passando este novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para as outras pessoas. Então, eles não são mais do que médiuns, eles têm a capacidade de contactar com o plano espiritual e trazer ao mundo aquilo que são os ensinos de Deus, aquilo que os espíritos têm para nos ensinar. E eles vêm antes de Cristo, eles vêm para ajudar a humanidade, para preparar a humanidade a saber, em compreenderem que há Deus, que Deus foi o Criador do universo. E então as mensagens que eles trazem são designadas de profecias. Eles tinham realmente um papel importante naquela época porque eles conseguiam, pelas suas capacidades mediúnicas, conseguiam mudar as pessoas, ajudar a mudar as pessoas. As pessoas seguiam-nos. Então Eliseu era filho de Safate, no Val Jordão. E não temos muitas informações sobre a vida de Eliseu. Temos então, sabemos que ele foi companheiro de Elias, ajudante de Elias. E no Velho Testamento, no livro de Reis, no capítulo 19, diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. É estas a referência que nós temos na Bíblia de que Eliseu era filho de Safate e de que ele tinha, de facto, que ele é a hora em que Elias o vai convidar para que ele seja seu companheiro. Deduzimos também que ele pertencia a uma família com recursos, dado que o facto de ele estar a lavrar as terras com 12 juntas de bois, significava que teriam posses. Então, ele foi servindo de aprendiz a Elias até que este partiu para o plano espiritual. Eliseu foi um dos profetas que não tem um livro.
Nós já estudámos aqui os profetas maiores, os profetas menores, aqueles que tinham os livros maiores, aqueles que tinham os livros menores, as suas profecias. Eliseu é conhecido pelos milagres. Ele fez o milagre da travessia miraculosa do Jordão, as águas de Jericó que se tornaram saudáveis, os jovens que severamente foram punidos porque fizeram troça do profeta. Eliseu profetizou a vitória contra os moabitas e deu as instruções para que a água brotasse no deserto. O profeta Eliseu ajudou uma viúva endividada, provendo o azeite milagrosamente. Algo semelhante que Elias também já tinha feito no seu ministério. O profeta Eliseu profetizou o nascimento de um filho a uma mulher sunamita e tempos depois o menino adoeceu. O menino adoeceu e partiu para a pátria espiritual. E Eliseu praticou um milagre de ressuscitar este menino e tornou a ter vida. É uma história muito bonita. Ele providenciou alimento de um modo milagroso a um grupo de profetas. Ele curou um leproso em Naamã, no Rio Jordão. Ele recuperou um machado fazendo-o flutuar. É uma história que parece que não tem sentido nenhum. Eles vão este milagre, eles vão cortar lenha e um dos seus discípulos deixa cair o machado na água. E aquele machado, ele diz: Mestre, o machado foi-me emprestado. E ele fez flutuar o machado. Ele instruiu o rei de Israel acerca dos planos dos sírios. E quando o rei sírio tentou prendê-lo, Deus impediu. Os sírios cercaram Samaria e houve grande fome. O rei de Israel acabou culpando o profeta Eliseu e pelo que estava a acontecer e tentou matá-lo. Mas o profeta Eliseu predisse o fim do cerco sírio a Deus e Deus interveio e os sírios fugiram. O profeta Eliseu enviou um jovem para consagrar Jeú como rei de Israel em lugar de Jorão. Ainda após Eliseu ter morrido, um morto que foi lançado em sua sepultura ressuscitou ao tocar em seus ossos. E então, de todos estes milagres, eu escolhi um para vos trazer, para vos ler, para nós conhecermos melhor os feitos do profeta Eliseu. Este vem, é o azeite da viúva, vem no livro 2 dos Reis, no Velho Testamento, no capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame naquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo.
Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." Então, aquilo que nós chamamos milagres, que Eliseu fez, não são mais do que vontades de Deus realizar aqueles feitos. Eliseu não era mais do que um médium que realizou estes milagres, contados na Bíblia, com o dom que Deus lhe deu. Isto é uma clara demonstração do poder de Deus. Teve como um propósito específico demonstrar a graça de Deus e a sua glória nas mais diferentes situações. Em qualquer momento, Eliseu se envaideceu com o dom que tinha e nem deixou transparecer que se tratava de algo que ele conseguia manipular através do domínio de alguma técnica. Não há dúvida nenhuma que em todos os milagres realizados estavam a unção de Deus. É isto, meus irmãos. Estas histórias que nos trazem contadas na Bíblia sobre os profetas, eles realizavam feitos que toda a gente ficava maravilhada, com um propósito, o propósito de ajudar a humanidade, de ajudar e de fazer perceber que há uma força criadora, que há Deus, nosso Pai, que a Ele tudo é possível. E nós aqui, passados tantos anos, ainda às vezes não conseguimos entender estas mensagens, não conseguimos entender a grandeza destes espíritos que vieram à Terra para nos ajudar. Àquela época, à maneira que seria a melhor para os ajudar. Então, nós devemos ficar com a ideia de que a missão dos profetas na Terra, que não eram mais do que médiuns, com a capacidade de trazer para o plano físico, trazer aos olhos dos encarnados aquilo que Deus enviava e que foram muito importantes para o desenvolvimento da nossa humanidade. Que nós, hoje, conscientes de quem somos, o que é que estamos a fazer, possamos cada dia melhorar um pouquinho e aprender muito com estes grandes exemplos, aprender com o exemplo de Jesus também. Por isso, nós na doutrina espírita temos uma forma de interpretar a Bíblia, de interpretar aquilo que foi a missão dos profetas.
Um bem-aja a todos. Muito obrigada pela vossa atenção.